noite, boa noite. Hoje eu estou super feliz que a gente vai bater um papo com a Carla Souza. Então a gente vai falar sobre os naipes. A gente não, né? A Carla vai falar sobre os naipes e se der tempo sobre ela entrar. A Isla Lenormand tá pausando, gente. Peraí, deixa eu botar então no. Será que eu consigo? Só um instantinho. Eu acho que agora no 3G, 4G, sei lá. Oi, Beth. Carla Souza. Peraí, Carla, que eu vou te chamar. Pera só um instantinho. Tá travando muito. É só o meu. Acho que melhorou, Lua, Calena. Vou chamar a Carla aqui. Só um instantinho. Deixa eu botar a Carla aqui. Que eu tô super empolgada com esse... Opa. Tá? Melhorou? Pronto. Que bom, gente. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? E hoje o assunto é bom, né? Falar sobre os naipes. Eu vou aprender com a Carla, porque eu não sei nada de naipe, né? Eu fico na escola brasileira e lá no canal As Cartas Ciganas, ano passado. Tentando... Tudo bem? Eu não sei se você consegue me ver. Ótimo. Ano passado você me deu uma entrevista lá no canal As Cartas Ciganas, e que foi muito bacana, né? Quando a escola brasileira foi com a escola, e você falou uma coisa que eu fiquei apaixonada, né? Tem muito mais semelhanças do que diferenças, né? Tem muito mais semelhanças do que diferenças, sem dúvida. Estar com você é sempre uma alegria. Deixa eu contar. Eu não sei, porque a gente sempre comenta, mas nem sempre todo mundo está onde a gente comenta. Você, Tânia, que eu não seria quem eu sou hoje em termos de visibilidade, internet, livro, baralho, etc., sem a Tânia. Porque eu sou extremamente grata, sempre, sempre, sempre. Porque antes disso tudo começar, quando eu dava as aulinhas presenciais lá em Santos, eu já seguia a Tânia, a gente conversou rapidamente, e depois, quando eu lancei o Esmeralda, você foi uma das primeiras pessoas que apoiou o Esmeralda, que mostrou o Esmeralda. Então, se hoje as pessoas também me conhecem, é por causa de você. Eu lembro que eu levei a Esmeralda lá para o Encontro da Nova Consciência, lá em Campina Grande, o pessoal adorou, comprou pra caramba, né? E o talento é de cada um também, né, cara? Você continua produzindo muita coisa aí. Beijos, Anselmo. Né? Agora você ajudou bastante. Rui Pereira, te amo. Oi. A Madalena Lenormand, né? Da Dani Freire. Da Dani. Também. E é uma gestação, né? Eu vi que agora você até postou lá no Facebook sobre... Olha que lindo, gente. Ai, meu Deus, é muita emoção, né? E eu e a lindo. A gente tem até a mesma cigana também. Mas eu estava vendo agora que você postou lá no Facebook sobre a falsificação dos baralhos, que às vezes as pessoas, olha que lindo, gente. Devia ter até trazido, né? Gente, quem produz um baralho, quem produz um livro, não faz ideia da gestação que é, das lágrimas, das dores, da expectativa, do que dá errado, do que é caro, né? Então, não é uma coisa fácil. Não, claro que não é fácil. Eu imagino que muita gente pense que a gente, nossa, ganha rios de dinheiro com... Ai, meu Deus! Passa longe, né, Tânia? A gente deixa de fazer, deixa de sair, de comprar, de ficar bonita, justamente para poder produzir um baralho, um livro, né? Você está super de frente também, né? Produzir muito barato. Isso é bacana. E agora a novidade são as caixinhas, né? Estou doida para ter a minha caixinha também. Né? Vamos fazer a tua caixinha já para ontem. Então, eu realmente estou fazendo muitos baralhos, mas é todo um caminho, né? E não é fácil, porque, na verdade, assim, talvez para uma mega editora internacional que faz milhares de itens em cada tiragem, o processo seja um pouco mais
não sei nem que palavra usar, lucrativo talvez, mas eu não acho que não. Depois que eu comecei a lidar mais com as coisas, eu fui descobrindo que a gente imagina, né? A gente glamoriza tudo e faz uma ideia de que, nossa, aquela editora gigantesca e tal. Na verdade, existem tantos processos, são tantas etapas, são tantos participantes em cada projeto. E para nós que fazemos ali as pequenas tiragens, e todo o processo é semi-artesanal, porque o nosso baralho é semi-artesanal, uma vez que você, né, é semi-artesanal, na verdade. Então as pessoas não têm ideia de todo o empenho que precisa existir para que chegue na casa da pessoa esse baralhinho lindo, querido, amado, e que a gente olha para cada um deles e diz assim, é um filhinho, né? Ou é um afilhadinho. E às vezes a gestação é enorme, é longa, né? Nossa. São muitas etapas até que a coisa chega. A Sônia Boechat falou uma coisa agora há pouco naquele post. Eu achei assim, nossa, foi uma, sabe, quando a frase é tão certeira, ela disse assim, copiar e colar é barato, né? Copiar e colar é barato. Dói, não dói? Eu vi. Plagiado, sabe a dor que é? É uma dor, gente, vocês não fazem ideia. Como se fosse um sequestro, né? É bem... Agora tem o outro lado, porque nessa coisa de a gente correr tanto atrás de publicar, de mostrar, de compartilhar, quanta gente linda a gente encontra. Né? Quanta coisa linda acontece. Eu acho que o lucro, né? O lucro que a gente tem são as pessoas que a gente encontra. Porque é sensacional. É ou não é? As pessoas que se afinizam com a gente, né? A Sônia, coitada, a Sônia Boechat, porque ela já foi plagiada no blog dela, o meu já foi plagiado 4 vezes. Teve um cara que plagiou meu livro, e aí eu fui em cima dele, me chamou de ignorante. Eu que sou ignorante. Eu pedi para ele dar os créditos. Só a gente sabe o que a gente passa, né? Só a gente, né? Queria mandar um beijo para Cris Mendonça, para Fernanda, para todo mundo. Gente, vocês estão aqui assistindo com a Carla. Estou tão feliz aqui. E a Carla vai dar uma super aula, né, que eu não sei ler, gente. Não sei ler os sites. Aí eu falei, Carla, me socorre, vamos, né? Porque o pessoal me pergunta lá no canal, né? E eu não sei o que dizer, porque eu não estudei, então não posso inventar, né? Então, Carla, eu até separei, tinha ter separado Madalena Lenormand, só nascente mesmo. Eu separei por naipe. Perfeito. Para a gente por naipe. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar, eu tô sempre com os baralhos assim bagunçados na mão. Primeiro, deixa eu te agradecer de novo, né? Segundo, é a primeira vez na vida inteira que eu faço uma live no Instagram e é a primeira vez. Minto, na Mistifera uma vez eu fiz uma live de 1 minuto no Facebook, mas com o celular, assim, uma live mais longa e tal, é a primeira vez. Então eu tô toda atrapalhada aqui tentando ler o que tá escrito, que eu sou a tia do computador, tudo eu faço no computador, grandão, né? Eu sou meio cegueira. Então vocês me perdoem, você me ajuda aí acompanhando as pessoas, porque eu não dou conta. O que as pessoas não sabem é que a gente se atrapalha toda, porque nós somos da área humanas. Então, nessa área tecnológica, eu já pedi que a minha sobrinha sofre comigo toda hora. Agora eu descobri que o meu porteiro, ele sabe pra caramba, eu vou lá e peço a ele também. Então, a gente é esforçada, né, Carla? A gente tenta, né, pra dar o melhor pra vocês. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos falar dos naipes. Para falar dos naipes, tem 2 pontos que são bem importantes a gente abordar. Peraí, só um minuto. Ai, o gato estava tentando entrar. Sempre tem um gato aqui. Então, é porque se ela entra aqui, ela derruba tudo, vira uma coisa.
Então, duas coisas a gente precisa pensar, lembrar, né, ter em mente quando a gente vai falar de naipes. Primeiro, a história das cartas é fundamental para que a gente entenda de onde vem isso. Então, eu estou aqui na mão com o Jogo da Esperança, a reprodução do Jogo da Esperança, que é aquele baralho que há poucos anos a gente tem há poucos anos essa história se popularizou de que esse foi o protótipo do Lenormand. A partir desse baralho, a gente teve, então, 50 anos depois que ele surgiu, que surgiu o Petit Lenormand que a gente conhece. Tudo começou com esse baralho, né, o Jogo da Esperança, um baralho alemão. Por que a gente precisa olhar para isso? Para ele. Porque a gente vai ter que olhar para esses naipes, conforme eles vêm ilustrados nessas cartas. Essa é uma reprodução, né? E você vai ver que tem o naipe francês, ou inglês, que é esse que a gente conhece, copas, paus, espadas, ouros. E ao lado vai ter um naipe alemão. E por que isso é importante? Porque é aí que a gente vai encontrar o segredo dos naipes, né? É aí que a gente vai entender de onde é que veio essa concepção dos naipes. Então vamos lá, eu não vou ficar me estendendo, falando muito da história, mas é importante a gente entender que quando a gente fala de Lenormand, de Petit Lenormand, estilo brasileiro e estilo europeu, e aí eles se encontram lindamente, a gente vai falar do livreto de instruções do Philippe Lenormand, que é aquele livreto que a gente encontra em muitos baralhos do mundo inteiro, inclusive os brasileiros, que fala assim, se as nuvens estão perto das estrelas, então tem muitos problemas. Se a nuvem está perto do trevo, o trevo vira obstáculo. E se a âncora estiver acima do consulente, então eles têm um amor de borboleta. Esse livreto, que está em baralhos no mundo inteiro, desde que existe o Petit Lenormand, ele traz algumas indicações daquilo que a gente chama de método de distância. Ou seja, ele fala, quando essa carta está perto daquela, isso acontece. Quando nuvem está perto do trevo, o trevo deixa de ser sorte e vira obstáculo. E assim por diante. Ok. Então, por 200 anos, sei lá, quase isso, a gente ficou usando essas instruções. Aí a gente descobre, então, o Jogo da Esperança, esse baralho predecessor do Petit Lenormand. Com esse baralho, com os naipes alemães, a gente começa a pesquisar os naipes alemães. O que acontece? Você descobre que na Europa existem muitos países e dentro dos países muitas tradições diferentes de jogos de carta, jogos de entretenimento que utilizam esses naipes alemânicos, né? Eles falam alemânicos ou germânicos. E dentro desses, então, para você entender primeiro, você vai encontrar muitos baralhos diferentes que usam esses naipes alemães, e dentro desses muitos diferentes a gente chama de padrões. Com esses padrões a gente vai encontrar padrões de cartomancia também. A gente começa a pesquisar e encontra registros de cartomancia. Assim como a gente tem registros de cartomancia com baralho francês, inglês. Por exemplo, o Charles Platt, que é lá do século XIX, famosérrimo também, o Master Método, que é o método Master, que é aquele de casas, que todo mundo acha que é uma invenção moderna, surgiu lá no século XIX, com o Charles Platt, ou talvez antes dele. Enfim, você vai descobrir, buscando esses registros de cartomancia, que existia uma cartomancia praticada com um padrão, que a gente vai encontrar como padrão antigo de Munique, ou padrão antigo de Ansbach. Ansbach é uma cidade bem próxima de Nuremberg, onde surgiu esse baralho. Aí olha uma curiosidade, o editor desse baralho,
acho que Gustav Billing, ele era casado com uma senhora que era uma conhecida cartomante. Porque a cartomancia nesse período era uma prenda, né? A moça que soubesse ler as cartas, ela tinha uma prenda. Essa conhecida cartomante era da cidade de Ansbach. Mas isso é uma especulação, a gente não tem noção nem se o Johann, que é o criador desse baralho, era próximo deles ou não, a gente especula que fosse. É só uma coincidência, né? Com esse padrão antigo de Ansbach, a cartomancia que se praticava utilizava um método em que uma carta altera o seu significado quando ela está próxima de outra carta. Acima, abaixo, à direita, à esquerda. Nesse padrão antigo, a cartomancia falava assim, que copas ou corações, eles não chamavam de copas, corações, era o naipe relacionado à igreja, ao clero, isso, corações, e era o naipe relacionado à vida doméstica. Depois, você tem folhas, que são as nossas espadas. As folhas ou espadas era o naipe relacionado à vida social, às mulheres e à juventude. Depois, por isso que tem espadas na mulher. Por isso que em espadas tem a mulher. E copas era associado ao clero, masculino, homem, o homem de família também, o homem como provedor da família. Depois você tem ouros. Ouros era associado, no padrão antigo de Ansbach, ao verão, à agricultura e quem cuidava dos latifúndios. Nessa região da então Prússia, eram os Junkers, se eu não me engano esse era o nome, que eram nobres, para os quais eram designados alguns latifúndios, as terras, e eles é que tinham que cuidar da produção de agricultura. Então, até aí a gente tem a associação, portanto, dos nobres com o naipe de ouros, né? E paus, ou bolotas, ou nozes, que era aquele naipe alemão, era associado com os escravos, com os camponeses e os trabalhadores braçais. Na verdade, eles não eram escravos, eles eram trabalhadores que tinham salário, mas era um salário tipo salário mínimo brasileiro. De fome, né? Que dificuldade. Agora faz todo sentido, né? Agora faz todo sentido. Todas as dificuldades, os desafios da vida de quem tinha que trabalhar com seu duro esforço e suor estavam relacionadas lá no padrão antigo de Ansbach com o naipe de paus. A gente tem outras... Pode... Desculpa, Carla. Olha as cartas de paus. A cobra, o urso, a montanha, tudo é paus. O rato. Olha aqui. Essas são as cartas famigeradas. Todas têm paus. Agora que eu estou me dando conta. Olha aqui. A montanha, né? Ó, né? Muita gente, né? Mete o pau na raposa. Olha aqui, que interessante. Desculpa, Carla, mas eu estou bebecida. Mas não é super interessante? Não faz sentido agora. Você sabe que uma coisa que eu não entendia, por exemplo, por que ouro estava associado à nobreza? Eu não entendia isso de jeito nenhum. E então eu comecei a procurar livros escritos naquele período em que nasceu o Jogo da Esperança e tentando entender como é que era a vida. E daí nisso eu descubro que os nobres eram sempre os latifundiários, eram sempre os donos das fazendas. Todas as fazendas eram de nobres. Isso é tão, né? Aí o que acontece? Tá, essa é a primeira parte que a gente vai entender relacionada aos naipes, que, portanto, não é qualquer baralho alemão, quando usado para cartomancia, que vai ter paus como naipe dos desafios. Tem muitos baralhos que seguem padrões mais próximos do francês, ou do inglês, ou do italiano, em que espadas vai ser o naipe ruim, o naipe difícil, né? Não é todo o baralho alemão, toda a cartomancia alemã que vai seguir esse padrão que a gente coincidentemente encontra no Lenormand ou no Jogo da Esperança. Nada de coincidência
nesse baralho. As espadas são flores, né? Olha que interessante, né? Eu achei isso bacana, né? Aí a gente vai para um outro ponto interessante. Olha só, acha a carta, quem quiser, inclusive acompanhar a gente, separar o seu baralho em naipes, né? Se você pega, por exemplo, a carta das estrelas, que é o 6 de copas, esse emblema que está... Tá, deixa eu... Vamos lá. Tem uma outra coisa que eu vou falar antes. Se você sempre escuta que o baralho cigano é fácil porque são símbolos que todo mundo conhece, não é? Que são símbolos do dia a dia. Na verdade, a gente sempre escuta isso. Mas vem cá, quando foi a última vez que você pegou uma raposa matando as suas galinhas, Tânia? Nunca, eu nunca. Nunca vi uma raposa. Nem nunca vi. Mas não é uma coisa comum do dia a dia? Não é. É que é o seguinte, quando a gente olha para essas cartas de novo, o jogo da esperança, de novo, que a Carla é tão chata que está sempre falando nele, o que que acontece? Já derrubei carta aqui. O que é que acontece? A gente descobre que esses desenhos que estavam nas cartas do jogo da esperança, eles também estavam em livros de emblemas que eram super comum lá pelo século XVII, XVIII, XVI, e esse baralho nasce no século XVIII. Então, aí sim cabe. Era um repertório de imagens que todo mundo conhecia. As pessoas que sabiam ler, as pessoas que tinham algum acesso a baralhos, elas também tinham acesso aos livros de emblemas. Então, hoje, por exemplo, se a gente pegar se eu disser assim, olha, é uma garrafa PET com um rótulo vermelho e tem um urso branco nela, você já sabe imediatamente que é a Coca-Cola, não é verdade? Se você falar de um símbolo redondinho que tem verde, que tem um telefoninho no meio, todo mundo sabe que é o WhatsApp. Se for um aviãozinho azul, agora a gente já descobriu o Telegram também. Então, esses são símbolos comuns, ou ícones comuns do nosso tempo. Naquele tempo existiam os livros de emblemas. Esses emblemas, absolutamente todos, sem tirar nem pôr, eles estavam nos livros de emblemas mais populares do período em que essas cartas foram desenhadas. E é por isso que a gente vai encontrar, por exemplo, aquele baralho que a Mary Gear descobriu, que tem as mesmas imagens. E é por isso que a gente vai encontrar uma infinidade de outros baralhos, produzidos principalmente na Alemanha, porque lá era um polo gráfico, era a Prússia, até aí, depois a Alemanha e tal, mas principalmente produzidos ali, com todos esses mesmos emblemas que a gente tem no Lenormand. Aí você pega, agora sim, a gente pega a estrela, né, no naipe de copas. Essa estrela aqui, que por sinal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é a mesma estrela que está no baralho da Tânia. Você veja, uma estrela de 8 pontas, ela fala do batismo. É o momento em que o homem aceita Deus. Por isso que é a carta da direção. Você ganha uma nova direção na tua vida, certo? E depois, cada uma das cartas do naipe de copas, ela vai falar a respeito da vida do homem enquanto membro da igreja. Exatamente. E o cavaleiro, ele segura um chicote, né? E é um cavaleiro porque ele fala do domínio das emoções do homem. Depois sensacional, né? Depois você vai ter, por exemplo, a lua é a igreja, porque a lua ela não tem brilho próprio, ela reflete o brilho do sol, que seria associado a Jesus Cristo, então, e ao verão também, mas a Jesus, então a lua é o símbolo da igreja em si. Depois você tem a árvore. A árvore traz uma amoreira e um abeto, que são duas árvores que falavam da resiliência e da resistência que o homem precisa ter enquanto membro da igreja e tal. Então, todo o naipe de copas, ele está associado com o homem, com a razão.
Ocorre que nesse período aí, o coração é que era o símbolo da razão, por isso que o coração está em copas, porque eles não tinham uma separação entre razão, mente e coração, emoção. Para eles, a razão vinha do coração, né? E onde está o seu coração, aí está o seu tesouro e tal. Uma outra coisa que é interessante, que os homens, eles não tinham, até aí, ainda não era muito popular a ideia de amor romântico. Então, se você pegar o próprio Johann Caspar Hechtel, que desenhou esse baralho, ele tem algumas outras publicações, ele tem umas publicações que são mensagens para você enviar para as pessoas, porque a comunicação era toda por carta, bilhete e tal. E se você olhar as mensagens dos homens para os seus amigos, elas são declarações de amor. Então, a amizade, a fidelidade que tinha que estar primeiro a Deus, depois ao homem, todo esse contexto mais amoroso, romântico, ele era dedicado aos seus amigos e não às mulheres, às suas esposas. A mulher ideal, ela era calada e recatada. Ela não saía de casa, ela não podia sair de casa. Só que aí o que acontece? Acontece que exatamente nesse período dessas cartas aí, dessas aqui, e de outros baralhos que eram contemporâneos a esses, surge um movimento que depois vai se transformar no iluminismo. Ele inicia na Alemanha. E eu já vou falar de novo disso, porque tem um ponto muito interessante nesse baralho, que eu quase tive um infarto de ver o dia que eu entendi isso. Mas vamos lá. Nesses livros de emblemas e que a gente está falando e tal, tem uma outra coisa importante. Nesse período em que nascem essas cartas, havia um decreto na Prússia dizendo que nenhuma publicação podia ter textos não revelados, ou seja, todas as publicações elas tinham que ter alguma relação com a Bíblia. Você podia ter a religião que você quisesse, mas você não podia publicar nada que não tivesse relacionado à Bíblia, né? Por isso que, e eram aceitos. A Bíblia, desculpa te cortar, a Bíblia foi o primeiro livro impresso, né? Foi. Verdadeiramente impresso. Então, como foi o primeiro livro impresso, já estou fazendo uma associação, provavelmente então, por conta disso, que Amos Marques, olha a Cris Mendonça falando, obrigada, Cris, um beijo. Então, talvez, será que não seria por isso, já que a Bíblia foi o primeiro livro impresso, efetivamente impresso, e aí, então tem que fazer ligação a ele, será? Que assim, aí nessa época, até 1798 especificamente, havia um decreto do rei Frederico I, que era o Frederico II, que era o rei da Prússia, muito influenciado por um conselheiro dele, que era um fanático religioso, assim, fundamentalista, que havia esse decreto aí que não podia haver nenhuma publicação que não fosse inspirada pelos textos revelados, pelos textos bíblicos. É porque eles eram muito religiosos mesmo. Você podia ser de qualquer religião, mas você era meio que banido pela sociedade se você não fosse cristão. Você podia ser pentecostal, podia ser protestante, podia ser católico, desde que você fosse cristão. Né? E nas escolas, nos livros, as publicações todas que eram autorizadas, né, que eram legalizadas, elas tinham que ter essa ligação com a Bíblia. Por isso que a gente tem nesse baralho essa ligação tão estreita com a Bíblia. Agora, o que acontece? O Johann, ele também tinha publicações anônimas, que hoje a gente sabe que são dele e que eram de cunho iluminista. Então, esses iluministas, eles tinham aí uns códigos que eles usavam com as imagens para dizer, eu sou um deles, tá? Então, se você é também, vem aqui, vamos bater um papo. Eles não podiam tomar café, por sinal. Que também era um decreto. Ok, aí o que acontece? Nessa associação toda, a mulher, o feminino, era associado com a beleza e com a harmonia. O símbolo máximo da beleza e da harmonia eram o quê? As flores. Por isso que estão na espada, ó. Tem as flores.
E aí você vai ter as flores, a carnation, que é a flor, o cravo, não, eu não me lembro que flor que é a carnation em português, mas é a flor que está no Jogo da Esperança, que parece uma rosa, mas não é uma rosa. Era a flor associada à mulher, ao feminino, inclusive à sensualidade em alguns casos. Aí você tem os lírios associados à castidade da mulher, porque a mulher tinha que ser casta. Aí você tem a torre como a primeira carta de espadas depois da mulher. A mulher era o 2, que a gente entende por Ais, no naipe francês, mas lá no alemão é o 2. E a mulher precisava se guardar, né? E aí o que acontece? Nessa mesma época, as mulheres só podiam casar quando elas tivessem 22 anos. Então, quando ela tinha mais ou menos 14 anos, ela começava a participar de festas, de eventos sociais, onde ela seria cortejada por outros homens, por homens e tal, para ela conseguir um bom partido e se casar. Essas festas, geralmente, elas aconteciam em jardins. As pessoas se comunicavam muito por cartas, por bilhetes. Muitas vezes, aí começam também porque assim, eles entendiam que a mulher era um ser muito limitado. Uma mulher, nessa época, ela era vista como alguém que tinha, no máximo, a inteligência de uma criança. Aí surgem os iluministas, e os iluministas dizem assim, que a arte, ela potencializa a natureza. Então, eles começaram a entender que se as mulheres convivessem com pensadores, com artistas, com filósofos, elas talvez conseguissem desenvolver um pouco da sua inteligência. Então, começaram a surgir os salões de arte, que depois, no século seguinte, eles se tornam um símbolo do iluminismo e são super populares na França, depois na Inglaterra e tal, mas eles surgem na Alemanha, aí nessa mesma época em que surgem essas cartas. E então, assim, a liberdade, a alegria, a felicidade da mulher, ela estava principalmente nesse período em que ela era solteira, ela podia frequentar os salões de baile e se comunicar com as pessoas, né? Ela tinha alguma liberdade. Ou se ela ficasse viúva depois. Mas nem todas ficavam viúvas. Aí o que acontece? Nesses salões ela conhecia estrangeiros e ela buscava estabilidade. Porque ela precisava encontrar um partido que desse a ela estabilidade na vida. Então você vai ter todo o naipe de espadas de forma muito clara. Ela tinha que estar sempre ligada a Jesus, né? Então todos os naipes eles vão ter associações com Deus, com Jesus, com a fé. No naipe de copas você tem a casa, que não só é a casa, mas é também a tua conexão com a segurança que você encontra na igreja. Então, a casa, ela também era o Papa. Depois você vai ter, em espadas, a criança. Eu vou juntar aqui, foi a carta que eu derrubei. A criança da esperança, ó. Até tão linda, eu gosto tanto dessa japonesinha. Essa criança do Jogo da Esperança era um emblema conhecido de Jesus menino. E esse Jesus menino, ele estava olhando para uma mariposa, que era o seguinte, a transformação que você passa quando você se encontra com Jesus, né, com Deus. Depois, em Ouros, que vai começar com o trevo, que é o trifólium, é o símbolo do verão naquela época, também o símbolo da redenção da Prússia, depois da Guerra dos 30 anos e tal. O trifólium foi responsável, junto com a batata, por levantar aquele império, aquele reino, enfim. Carla, deixa eu só responder aqui duas meninas. Vai. Gente, eu vou botar essa live da Carla, essa aula, né, de história e de naipes, né, da vida,
lá no canal As Cartas Ciganas, tá bom? Assim que terminar a live, eu já vou baixar lá no YouTube, tá bom? As Cartas Ciganas. Desculpa, eu estava falando do trevo aqui, né? Mas, por favor, me interrompa sempre, porque eu começo a falar. Como eu tô tão apaixonada por tudo isso, eu me perco. Entra aqui, por favor, tu vai me... Eu tô bebendo direto da fonte, olha isso, né? Bom. Então, aí no Naipe de Ouros, a gente vai ter a vida no campo, que começa com o trevo. O trevo, ele é que chamavam trifólio. Ele tanto representa a Santíssima Trindade, como ele também vai ser o símbolo do verão, como também trifólios eram almanaques. E existia um grande almanaque que ensinava todas as coisas, que era tipo uma... Como é que era aqueles cursos por correspondência que tinha quando a gente era jovenzinha, que era bem famoso? IOB, não era IOB? Não lembro. Mas era uma coisa assim. Então, existia um trifólium, que era um almanaque, que o cara queria aprender um ofício novo, ele ia lá e dava um jeito de conseguir aquele trifólio, porque ali ele ia descobrir o ofício dele. Ele queria... Era meio o almanaque do pensamento, meio aquele curso por correspondência, era tudo junto. Eram volumes grandes que eram trifólios. E durante esse decreto do Frederico II, esse trifólium foi uma literatura proibida. Aí o que acontece? Ele começa a surgir... Pois é, ele começa a surgir... Daí nos livros de emblemas, inclusive, é bem difícil você encontrar os emblemas do trifólium num determinado período, que era o período regido pelo Frederico II, por causa disso. Depois eles voltam para os livros de emblemas lá na frente, porque os livros de emblemas era um negócio assim, era muito popular. Eles imprimiam muitos livros de emblemas. Tá, então, esse aqui também era, portanto, um sinal para que, num livro de emblema que trouxesse o trifólium como emblema, ele era já sinalizado como um livro de alguém simpático à causa feminista alemã. Ou, na melhor das hipóteses, o iluminismo cristão que existia também. Depois você vai ter em Ouros... várias cartas que vão falar dessa vida no campo. Você vai ter o pássaro. Cadê o pássaro? Que o pássaro, por exemplo, ele está lá, um pássaro só. Hoje a gente tem essa tradição de 2 pássaros, porque assim, tem um pouco o que estava lá naquele baralho, o que é tradição, porque a gente foi usando, virou tradicional, né? Virou tradição, e isso é o que a gente entende pelo baralho hoje. Então, hoje a gente tem as cartas do pássaro com 2 pássaros, né? Olha lá, com 2 pássaros, porque esse é o tradicional. Mas lá no começo ele vinha com um só, porque ele falava que 2 pássaros no mesmo galho não davam lucro, ou seja, eles não conseguiam se alimentar. Tinha que ser um pássaro por galho só, que ele falava da prudência. Por isso que, tradicionalmente, no método de distância, os pássaros eles também estão associados com a prudência ou com a imprudência, entre outros aspectos, ou com a inconsequência, ou com as ações que você toma, né? Passarinho vem e pousa no galho, daí o galho quebra, enfim, um negócio assim. Depois você vai ter outras cartas interessantes ali em ouro, que falam também de Deus, especificamente. De novo, o Cristo como os peixes, que é o alimento da alma. E daí ele vai estar associado à prosperidade, enfim. Você tem a Bíblia como o conhecimento, né? Mas para que você chegue, olha só que interessante, para que você chegue... Cadê? A foice. Para que você chegue, se você pegar aí o livro, a foice, o caminho e os peixes e depois o sol. Para que você chegue, então, no caminho do Cristo, você precisa renunciar, cortar
o conhecimento do mundo. Uau! Então, para fazer o caminho do Cristo, tem que cortar o conhecimento do mundo. Exatamente. Dá para fazer um quadrante aqui. Essa era uma revelação que eles tinham em comum, os livros de emblemas lá daquele período. Uma vez eu até tive um sonho com isso, eu acho que eu li tantas coisas e devo ter lido em algum lugar, e eu tive um sonho, fiquei toda louca com isso. E eu chamei até o Giancarlo na época para entender a simbologia do negócio, e não achava. Depois eu fui descobrir que tinha, porque provavelmente eu tinha lido, como eu ficava horas lendo um monte de coisa em alemão, em italiano, em espanhol, em inglês, em latim, em sei lá o que, infernizando o povo que eu conhecia que soubesse falar qualquer uma dessas línguas para me ajudar a traduzir, porque só eu sei o quanto eu infernizei o povo mesmo. Meu Deus. Que bom, né? Que bom que você infernizou. Mas eu infernizava, você tá, mas olha, me ajude, pelo amor de Deus. Preciso entender o que está escrito aqui. Porque a gente não encontra, né? Não é coisa que você encontra, vai ali na biblioteca e acha um livro de cartomancia do padrão de Ansbach, acha um livro do estilo de vida lá da época que surgiu o Jogo da Esperança. Não tem, você tem que ir catando e haja coisa. Enfim. Aí tem... Já que estamos falando de livro, você pretende registrar, deixar isso escrito? Mas eu tenho. Não tenho 100% toda essa pesquisa, mas boa parte já está nesse livro aqui, que ele nasceu por causa do urso. Agora a gente vai entrar no naipe de paus. Aí eu vou mostrar o que esse... Até porque a gente só tem 20 minutos. 15 minutos. Até no livro eu mostro alguns emblemas, assim, ó, como dos pássaros. Eu vou explicando essa parte aí. E o que acontece? Paus, então, era o naipe do sofrimento. A primeira coisa, que os ricos, né, os nobres, os membros da igreja, os membros da sociedade, os comerciantes, a primeira coisa que eles queriam que os pobres, que os camponeses, os trabalhadores braçais entendessem é que eles, só eles, mas eles precisavam sofrer nessa vida, acreditando, tendo muita fé em Deus, que se eles sofressem muito nessa vida, eles iam ter a salvação na próxima vida depois da morte. Então a gente tem aí a fé, né? A fé com todo esse sofrimento que aquela vida trazia. Então eles podiam conviver com as perdas, com os desgastes, com as pestes, com os obstáculos. Naturalmente, entre eles surgiam pessoas muito oportunistas, né? Aí você tem a raposa, a carta da raposa no Jogo da Esperança. Eu acho ela tão bonitinha porque ela fala daquele conto de Esopo, que era um emblema super conhecido. Tem uma galinha ali, olha só. É a raposa e o galo. E fala da resiliência porque traz aqui um abeto também. E tudo isso vem para nós, tanto é que para nós a raposa também vai falar dessa esperteza, dessa sagacidade, né, e tal, por causa desses contos do Esopo, que a gente tem ali a cegonha também, tem alguns outros contos de Esopo que estão retratados ali. Depois você vai ter, aí tem um ponto interessante, esses baralhos na Prússia, eles normalmente traziam um naipe de paus, ou quando era o naipe de espadas, o naipe associado com as lutas, ou quando era o naipe de ouros, o naipe associado às conquistas de terras. Mas como a gente está seguindo, então, o padrão de Ansbach no naipe de paus, trazia a retratação de uma fera. Essa fera, normalmente, era um leão, por causa dos contos de Esopo e tal. Mas aí o símbolo da Prússia era um urso, e esse urso estava com as patinhas para cima, assim, um urso em pé, com as patinhas para cima, tudo quanto é livro de emblema, heráldica, baralhos daquela época em que você encontra urso, normalmente você vai ter esse urso com as patinhas para cima, assim, que era a bandeira da Prússia. E eles usavam, então, essa fera para substituir o leão,
para meio que homenagear o rei da Prússia, e blá, blá, né? E essas coisas e tal. Só que se você pegar o urso, o teu urso, ele está exatamente nessa mesma posição, que é a posição da mãe ursa. Chega lá no Jogo da Esperança. Esse eu quase, gente, no dia que eu vi isso aqui, eu digo, meu Deus. E tanto é que agora essa reprodução que eu fiz última, eu usei aquele baralho, porque no Museu Britânico tem uns 3 ou 4 Jogos da Esperança. E tem esse que tá bem vermelhinha a linguinha da ursa, da mãe ursa. Aqui no livro eu explico bem direitinho isso, deixa eu achar aqui rapidamente. O que acontece? Existia um emblema, que é esse aqui, um emblema de Tiziano do século XVI, ou seja, 1500 e pouco, que nessa época em que surgiu esse baralho, o Jogo da Esperança, ele era o emblema, a bandeira do iluminismo, porque ele justamente dizia que a natureza potencializa a arte. E por que isso? Então, lembra que eu falei lá atrás que os iluministas, eles usavam uns códigos para se identificarem? Aí, por especulação minha, isso não está escrito em lugar nenhum e tal, mas na minha cabeça, esse era o recado do Johann, ele dizia assim, ó, tô aqui, venha tomar um chá comigo. E vamos falar dessas novas ideias. Por que isso? Por que ela tem a linguinha ali? Porque o emblema dizia, eles assim, lá no mundo antigo, na Grécia antiga, eles acreditavam que quando nascia um bebê, um filhote de urso, não era um bebezinho, era uma forma, assim, uma coisa. E aí a mãe ursa dava à luz aquilo, e daí ela começava a lamber aquela forma, e à medida que ela ia lambendo, ela ia dando forma para o seu filhote. Então, lá nasceu essa ideia de que a arte potencializa a natureza. Daí, em 1500 e pouco, Tiziano põe num livro de emblemas esse emblema que eu mostrei ali, que é o emblema da ursa, e no Jogo da Esperança você tem exatamente essa mesma ursa lambendo lá a criazinha dela para dar forma. E a gente tem, então, a fera do Jogo da Esperança é também a mãe e é também a bandeira do iluminismo alemão daquela época. E aí vai indo até que você termina no anel, que é o Ás de paus. O anel, nesse período, ele era um dos símbolos de propriedade. E se a gente está falando dos escravos, dos trabalhadores braçais, eles tinham que ter tanto um compromisso ad eterno, um contínuo com os seus patrões, como eles também eram um tipo de propriedade, mesmo que eles ganhassem um soldo ou um salário. E daí, eu acho que é isso que eu tenho para falar dos naipes em 1 hora. Só isso, né, Carla? Só isso. Dá para você mostrar de novo o seu livro, porque agora eu vou encomendar. E onde é que as pessoas encontram um livro que você escreveu contando cartomancia Lenormand? Cartomancia Lenormand, o estudo do agora. Esse vai encontrar lá no loja.falandolenormandês.com. Ou então vai em falandolenormandês.com.br e clica lá em produtos, acho que é isso, livros e baralhos, alguma coisa assim, e vai em livros, vai encontrar esse livro aqui. Ele é um livro curtinho, ele não é um livro tradicional, eu explico aqui como que eu cheguei na cartomancia que eu pratico hoje. Aí, Tânia, você sabe que assim, ó, à medida que eu fui fazendo essa pesquisa, que durou em torno de 9 anos, eu fui transformando também a minha cartomancia, porque eu fui entendendo algumas coisas. Então, se você olhar alguns vídeos meus, por exemplo, de 5 anos atrás, eu vou ter umas diferenças ali. Eu fui desconstruindo alguns conceitos e sobre eles construindo novos conceitos. Então, ainda que eu trabalhe super guiada pela cartomancia tradicional, eu entendo que hoje eu já não pratico mais 100% de uma cartomancia tradicional. É muito mais uma cartomancia que olha para dentro, que olha para mim, né? Para como eu posso me desenvolver.
E a tradicional é a cartomancia preditiva, mas eu também entendo, não sei se você concorda comigo, que para a gente chegar nessa cartomancia do ser, como uma amiga minha, Kátia, chama de cartomancia do ser, para a gente chegar nessa cartomancia que eu chamo de criacional, que ela cria, né, o teu futuro, a gente precisa aprender a cartomancia preditiva, porque é ela que revela a linguagem, né? Uma coisa passa pela outra. Então, hoje já... É aquilo, a gente constrói o futuro a partir de agora, com as escolhas que nós fazemos agora e com as atitudes que nós fazemos agora. Então, é por isso que eu acho muito mais simples ler dessa maneira, né? Eu gostei da cartomancia do ser, muito bem colocado isso também, né? É a cartomancia do agora. O Lenormand, ele é a cartomancia do agora. Né? E a maneira como a gente vê hoje é exatamente isso, porque você tem que estar agora, aqui, presente, entendendo de onde que você veio, por que que você pensa, sente, entende as coisas assim, assado. E isso o baralho vai mostrar pra gente uma riqueza de detalhes absurda, né? E aí você entende para onde você está indo. Gosto do caminho que eu estou tomando, me mantenho nele. Não gosto, opa, então o que eu posso mudar? Que mudança eu posso fazer em mim para que eu tenha um futuro diferente, para que eu tenha, né, um caminho diferente? Então, essa que é a cartomancia que a gente acredita, né? É legal você pontuar que há 5 anos atrás você viu de uma forma diferente. Eu sempre digo, gente, que tanto o oráculo está em evolução, quanto nós, cartomantes, também estamos evoluindo juntos. O tempo todo. Então, a gente agrega conhecimento, aprende um negócio novo, aprende com um colega que estudou mais que aquela coisa. Então, gente, é isso, né? Através da união, né? Da colaboração, né? A gente vai melhorando, a gente vai evoluindo, né? Com esse compromisso, que você é tão compromissada quanto eu, né? Tão comprometida com o baralho quanto eu, né? Então, o que a gente puder fazer para contribuir, para colaborar, né, a gente vai se unindo e vai evoluindo, vai crescendo junto. A essência não muda, a essência da cartomancia que eu praticava era a mesma, a essência da cartomancia que você praticava era a mesma, mas a gente vai evoluindo. Eu acho bem importante a gente pontuar que, a gente continua sempre estudando, e a gente não estuda só cartomancia, né? A gente precisa olhar a história, a filosofia, a sociologia, a psicologia. Não, você não vai se transformar num psicólogo de jeito nenhum. Mas você precisa entender de humanas, né? De humanos. Humanos, né? Eu vou até, inclusive, Carla, se você me permitir que a live é sua, eu já está na editora o meu livro sobre anatomia e fisiologia para cartomantes. Porque é muito comum as pessoas perguntarem sobre saúde, né? Então, assim, qual é o médico? Que a gente não é médico. Qual médico a gente pode dar caso aquele sistema ou aquele órgão não está legal, né? Então, eu sempre digo, vai estudar anatomia, fisiologia, psicologia, chakras, mediunidade, comportamento dos animais, porque isso dá segurança na hora de uma leitura. Talvez as pessoas não saibam disso, né? Mas, olha, a gente já está no nosso finzinho, né? O pessoal aqui está pedindo, acho que foi o Edu Borges, que pediu mais lives. Gente, assim que a Carla puder, eu vou fazer mais lives. A minha intenção é fazer uma por semana, vamos ver se eu consigo manter isso. E, Carla, você quer deixar aqui para o pessoal? Eu estou emocionada. Eu também estou. É muito bonito isso, né? Uma mensagem para o pessoal. Eu acho que a coisa mais importante que a gente pode dizer, eu vou tomar a liberdade de falar por nós, é que a cartomancia, ela é uma ferramenta valiosíssima, sensacional, que te ajuda a crescer, que ajuda a se desenvolver como pessoa, como ser humano. Então, é claro que a gente, né, eu, você e todo e qualquer cartomante, mais ou menos conhecido, a gente tem 1 milhão de defeitos, a gente tem 1 milhão de problemas, a gente paga conta de luz, conta de água, tem filho com febre, tem cachorro que precisa do veterinário, tem gato, tem não sei o quê, tem todas as dificuldades que todo mundo tem, mas no momento em que a gente se coloca diante de alguém para ler as cartas,
tudo isso tem que ficar longe e você só olha para o ser humano que está diante de você, né? E aquilo tudo esquece. E no momento em que você fecha essa consulta, tudo aquilo que você olhou naquele momento, também você esquece, né? É importante, porque a gente não pode, a gente pode até comentar a título de estudos, casos de consultório, mas nunca de maneira que você possa identificar quem era aquele caso ou causar qualquer situação que provoque na pessoa que ela se identifique ali. Nunca de jeito nenhum façam isso, por favor. E a gente, então, tendo entendimento de que somos todos humanos, olhar para aquela pessoa como um humano também. Se a gente vai ter esse olhar para as cartas e para a pessoa que está diante de nós, não tem como a gente fazer isso sem a gente seguir o tempo todo estudando. Estudando cartomancia, estudando filosofia, estudando história, lendo, menos notícia de WhatsApp, né? Menos notícia de WhatsApp e mais literatura de verdade, todos os temas, porque todos eles são importantes. Acho que é isso que quando eu digo que eu falo por nós, porque eu entendo que a gente hoje tem essa clareza, né? De que não é uma bobagem, não é mero entretenimento. O projeto dá respeito e empatia, né? Eu acho que a cartomancia trouxe para a minha vida esse crescimento que você falou, o Anselmo aqui falou, que é uma mudança, e nós, né? Olha o Anselmo aí, né? Uma mudança para melhor, né? Porque a gente vai adquirindo um ouvido empático, sem julgar, entendendo que ele é humano, que ele tem as falhas, as limitações, os medos. Eu achei muito legal, Carla, você pontuar que a gente esquece todos os nossos problemas na hora da consulta, porque a concentração ali é uma entrega, é o que eu sempre digo, a gente não lê cartas, a gente lê a alma do outro. Então, e a gente só lê, né? A gente não julga, a gente não entende, a gente não explica, a gente só lê. O papel do cartomante é só isso, você só lê. Só isso. Então, a tua religião, a tua crença, a tua vontade, o teu conceito, preconceito, pós-conceito, tudo fica lá fora. Não importa a sua opinião, o seu crédito, nada. Eu sempre falo isso nas minhas aulas também. Fabuloso. O teu conselho, porque eu vou aconselhar. Não, eu não aconselho ninguém. Até, olha, vamos, assim, né? Claro que acontece na consulta de eu dizer assim, olha, eu penso isso, mas daí não é as cartas, tá? Eu que estou tomando a liberdade de dizer isso. Porque a pessoa tem que saber que eu falei, não as cartas. O que o cartomante veio buscar não é o que a Carla quer dizer, eu penso, ou sente, né? Dane-se o que a Carla pensa, dane-se o que a Tânia pensa na hora da consulta. São as cartas que falam, as cartas são as cartas do fulano que está ali, e é só ele que interessa, ponto, acabou. Essa coisa de que, eu trabalho dando conselho para as pessoas. Eu não dou conselho nenhum. Você dá conselho para alguém? Não é a postura, não é uma conduta. Por isso que a ética é tão importante. No meu curso, já dou ética na primeira aula. Né? Como proceder, porque as pessoas percebem. E é o boca a boca, né, Carla? A coisa se a gente está passando uma credibilidade, se a gente está passando um respeito, Carla, a gente